Apocalipse 3, versos 7 ao 13. Todos acharam? Após a leitura eu dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos respondam com amém, aqueles que creem. Nós vamos orar mais uma vez. Apocalipse 3:7, carta à igreja em Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja na Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós que éramos teus inimigos declarados em guerra contra o Senhor, que tínhamos uma mentalidade pecaminosa, que não se sujeitava à sua vontade e nem poderia, tamanha nossa escravidão. O Senhor mostra o seu infinito e eterno amor para conosco, pelo fato de ter mandado Jesus para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos teus inimigos. Que esse amor venha a ser derramado em nossos corações pelo seu Espírito, ao ministrar a sua palavra no coração de cada um de nós. Que, ó Deus, a sua palavra seja profetizada em nosso meio, nos trazendo consolo, exortação e edificação, ó Deus. Nos livre de palavras de homens e humilhe a toda a carne, para que ninguém se glorie na carne, tão somente venhamos a nos gloriar na sua glória e na sua cruz, ó Filho de Deus. É o que nós te pedimos em teu nome, pelo seu Espírito que é dado a nós. Amém e amém. Irmãos, quando nós começamos a ler literatura ficcional, ou se você não gosta de ler, talvez, quando você começa a assistir muito filme, muita série, nós percebemos que existem certos temas que são universais da experiência humana. Existem certas temáticas que elas se repetem em toda a literatura e em todo filme, ou na maioria pelo menos dos filmes, das séries que nós assistimos, e na boa literatura aí que nós lemos. E eu tenho para mim que todos esses temas universais, eles são de certa forma reminiscências de nós como filhos de Adão e Eva, são reminiscências do Jardim do Éden. E existe um tema que perpassa especialmente literatura infantil ou literatura fantástica, que envolve outros mundos, ou até mesmo séries e filmes que estão nessa temática de outros mundos. E um desses temas, irmãos, que perpassa todo esse tipo de literatura ficcional é o tema de você estar diante simbolicamente de uma porta fechada, e que atrás dessa porta você tem uma nova dimensão da realidade, você tem uma nova compreensão do que é real, e você tem uma nova apreensão na sua experiência enquanto ser humano ao atravessar essa porta. Você tem isso, por exemplo, isso no Hobbit e no Senhor dos Anéis, do Tolkien, em algum momento ou outro, existem essas portas. Você tem isso na Alice, do País das Maravilhas, quando ela entra na Toca do Coelho, ela está ali numa nova dimensão da sua imaginação, do seu imaginário. A Toca do Coelho, ela passa por várias portas ali. Você tem isso, por exemplo, na série do Harry Potter, onde você tem ali vários tipos de porta. Você tem a câmara secreta, a quarto discreto, lá não sei das quantas. Tem várias portas nessa literatura onde você entra e você está numa nova dimensão.
E uma dos maiores que a gente tem na literatura é as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, onde aquele guarda-roupa é uma porta ou um tipo de portal ali para Nárnia. Então nós temos esse símbolo, ou essa simbologia incrustada em nós, onde todo bom escritor ou todo bom produtor de filme e série vai colocar em momentos fantásticos, em momentos onde a fantasia vai tomar conta ali, e a fantasia é o quê? É uma outra dimensão da realidade. Eles acabam colocando essa temática dessa porta fechada. E se a gente não for especular muito, irmãos, isso talvez seja uma reminiscência que todos nós temos do Éden, porque quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do Éden, e a porta para o jardim, por assim dizer, o caminho para a árvore da vida que está no centro do jardim, ela é fechada por Deus. Você tem ali querubins, seres angelicais guardando o lugar, e uma espada flamejando, te dizendo: você não pode passar da realidade caída que você está agora em um mundo caído, para essa realidade edênica, paradisíaca de encontro e comunhão com Deus. Irmãos, essa é a imagem que perpassa muito da Bíblia, e essa é a imagem que nós temos aqui nessa carta a Filadélfia. Jesus está dizendo que eles têm uma porta aberta, simbolicamente falando, apocalipticamente falando, para essa igreja em Filadélfia, e esse é o foco em que gira em torno essa carta de consolo que Jesus traz para essa igreja. Mas antes de a gente ver essa temática da porta, vamos ver como que ele se apresenta para nós. Ele coloca aí 2 adjetivos dele, antes de falar que ele tem a chave de Davi. Vejam comigo o verso 7 de Apocalipse 3. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia era a menor e talvez a mais jovem cidade dessas 7 aqui, a mais insignificante talvez. E ele diz: assim diz aquele que é santo e verdadeiro. O modo como o apóstolo João constrói essas 2 características de Jesus, ela é muito estranha, porque ele não coloca Jesus é santo e verdadeiro. Ele não coloca nenhuma ligação entre essas 2 palavras, nenhuma conjunção. Ele diz: ele é o santo, vírgula, o verdadeiro. E isso significa que esses 2 atributos de Cristo são interconectados, são casados e são indissolúveis um do outro. E esses dois atributos são usados em Apocalipse 6:10 para se referir a Deus. Então os mártires estão ali clamando a Deus por vingança, diz: Senhor Deus soberano, tu que és santo e verdadeiro, até quando não julgarás o mundo com justiça? Ou seja, esses 2 atributos mostram a divindade de Jesus, ao mesmo tempo em que, quando Jesus se apresenta as suas características para a igreja, ele quer com isso também que a igreja imite esses atributos a nível da criatura redimida em seu sangue. E isso é muito instrutivo, irmãos. Não existe santidade sem a verdade, e não existe verdade sem santidade. E essas são 2 coisas que nós, pecadores, geralmente desassociamos. Um dos problemas aqui da Filadélfia é o mesmo problema lá de Esmirna. O Galo cantou, não tem nenhum Pedro negando a Jesus pela 3ª vez. Irmãos, desliguem os celulares, por gentileza, coloca no mudo aí. Mas o que isso coloca para nós, o que Filadélfia estava sofrendo era perseguição por parte dos judeus. Os judeus no primeiro século, especialmente aqui nessa época pós anos 70, pós-destruição de Jerusalém, eles começaram a perseguir mais intencionalmente a igreja cristã. E o que a sinagoga dizia? Nós temos a verdadeira santidade e nós temos a verdade de Deus conosco, a Torá, os escritos de Moisés. Jesus, numa polêmica contra a sinagoga dos judeus, dizendo: não, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro, e é eu que sou santo, e se você não estiver associado a mim, se você não estiver unido a mim pela fé, se você não estiver submetido a mim, não existe nem santidade e nem verdade. E vejam que os judeus aqui, eles tinham uma aparência muito grande de santidade, eles seguiam o que Moisés dizia, e eles tinham a verdade do Antigo Testamento com eles. Mas Jesus está dizendo: se você não juntar a verdade do Antigo Testamento a mim como seu cumprimento, e uma santidade que envolve me imitar e estar em mim,
você não tem santidade e você não tem verdade coisa nenhuma. É a igreja, por mais frágil que seja, como essa igreja aqui em Filadélfia, é que tem a verdadeira santidade e a verdadeira verdade, por assim dizer. E vocês conseguem pensar o quão trágico e drástico e profundo é isso? Vamos tentar pensar santidade sem verdade aqui. Nós caímos numa espécie de farisaísmo do mesmo tipo que os fariseus que Jesus confrontou lá no primeiro século. Nós temos uma aparência de piedade, mas não existe verdade nenhuma nisso. Então o que nós temos no contexto evangélico é essa falsa noção de santidade, que é seguir regrinhas inventadas por homens. Então, para um evangélico comum e infeliz que é, o que é santidade? É uma pessoa que se veste com roupas gospel, é uma pessoa que fala um linguajar gospel, é uma pessoa que aparenta um certo tipo de santidade, e essa santidade é sempre atrelada ao que a sua denominação vai pregar que é santidade. Então a denominação X, Y, Z, cada uma fala uma coisa, e santidade é você estar de acordo com a minha tradição, é você estar de acordo com aquilo que o meu pastor fala, é você estar de acordo com aquilo que a minha comunidade fala. Qualquer desvio disso não é santidade. Um exemplo clássico: o evangelicalismo brasileiro ele é absolutamente abstêmico por uma série de razões, e pelo álcool fazer muito mal à nossa sociedade, de fato. Mas o que nós temos? Beber bebida alcoólica por si só é pecaminoso. Então eu estou aqui em total abstinência de álcool, e eu achando que isso é eu afirmar uma santidade, e todo e qualquer cristão que beba, eu digo, não, você é um ímpio e você é um desviado da vida. Quando na verdade o que a Bíblia fala é que beber não é pecado, mas se embriagar é pecado. Isso é apenas um exemplo clássico que a gente usa sempre. Mas por outro lado, irmãos, tentem pensar, e aqui quando a gente pensa em santidade sem verdade, a gente sempre olha para fora, mas quando a gente pensa verdade sem santidade, aí o nosso calo dói. Porque não é possível você ter a verdade do Evangelho no seu coração e essa verdade não te transformar em maior santidade, em maior semelhança a Jesus. Não tem como você ter a verdade. Eu creio nas doutrinas da graça, mas eu traio minha esposa. Eu sou calvinista roxo, mas eu roubo a minha empresa. Não tem como. O que está acontecendo numa situação dessa é que essa verdade, ela apenas convenceu o seu intelecto, você apenas concorda com um ajuntamento de palavras numa frase, porque faz muito sentido para você, mas essa verdade não desce no seu coração e te transforma. Em outras palavras, você não tem a verdade coisa nenhuma. Se a verdade ela é apenas uma abstração teórica na sua cabeça, e ela não te transforma paulatinamente, ainda que possa ser muito lentamente, você não tem a verdade. Então, irmãos, Jesus está dizendo para Filadélfia e para nós: eu sou essas duas coisas. Eu sou a verdade, sou verdadeiro, e eu sou santo. Não queiram ter uma coisa em detrimento da outra, ou outra em detrimento de uma, porque é impossível. Jesus ele não tem que escolher entre ser verdadeiro e ser santo. A verdade é a base da santidade, e a santidade é a manifestação de nós estarmos na verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa que ele coloca aqui, e ele não coloca como uma reprimenda para a igreja. Ele coloca para a igreja de Filadélfia como uma espécie de consolo, dizendo: Filadélfia, vocês estão perseguindo pelos judeus, mas fiquem tranquilos, porque vocês estão em santidade, e vocês estão na verdade do Evangelho, da minha palavra, de mim mesmo. Apenas perseverem nisso. E aí nós temos uma característica de Jesus muito peculiar, além dessas duas. Continuando o verso 7, ele diz: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, e ele diz:
o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço suas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que significa isso, irmãos? Jesus tem a chave de Davi, e ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Os movimentos evangélicos brasileiros implicam isso em bens materiais sempre. Então Jesus tem uma porta aberta de emprego para você, meu irmão e minha irmã. Jesus tem uma porta aberta de promoção para você, meu irmão e minha irmã. Ah, pastor, eu estou com o risco de ser mandado embora porque eu cometi algumas mentiras lá na empresa. Fique tranquilo, irmão. O que Deus abre ninguém fecha. Esse emprego é seu. Se Deus fechar a porta, Ele vai abrir outro em outro lugar. Isso é absolutamente tirar o versículo de contexto. Para vocês entenderem essa característica de Jesus, isso aqui é uma alusão a Isaías 22. E levante a mão quem conhece um personagem bíblico chamado Eliaquim. Ninguém conhece? Vitória conhece. Vitória não conta. Mas vamos conhecer esse personagem bíblico chamado Eliaquim. É um personagem que ninguém conhece, mas que é a chave para nós interpretarmos esse versículo aqui em Apocalipse. Abram comigo lá em Isaías 22. Esqueçam um pouco de Apocalipse, porque a gente vai focar no contexto de Apocalipse 22 e depois a gente vai levar esse contexto lá para Apocalipse. Eu vou fazer um movimento de interpretação bíblica aqui. O que está acontecendo aqui em Isaías 22, Isaías é o texto fundamental da carta de Jesus para Filadélfia, é o seguinte: existia um certo administrador de um dos reis de Israel, e esse sujeito chamava Sebiná. Se vocês verem o verso 15, o título está assim: profecia contra Sebiná. Sebiná tinha vacilado, ele tinha pecado contra o Senhor, tinha feito concessões contra o Senhor, e Deus, através de Isaías, está dizendo: olha, Sebiná, veja comigo o verso 15: assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai falar com esse administrador, Sebiná, mordomo, e pergunta-lhe. Aí você tem uma série de juízos contra Sebiná, e o verso 19 fala assim: eu te demitirei do teu cargo, e serás tirado da sua função. Então Sebiná, que era um administrador da casa de Davi, ou seja, do palácio do rei, ele tinha pecado contra Deus, e Deus fala assim: eu vou te demitir, Sebiná, você vai ser tirado do seu posto de administrador. Quem que Deus vai colocar no lugar de Sebiná? Um sujeito chamado Eliaquim. Vejam comigo o verso 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e o vestirei com a sua capa e porei um cinto nele. Darei a ele o seu governo, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Olhem aqui o versículo que Jesus cita lá em Filadélfia. Vamos ler de novo, verso 22. Eu porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eu o fixarei num lugar firme, como se faz com um prego. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Então Deus está dizendo: olha, eu vou colocar meu selo de aprovação sobre Eliaquim. E apesar de Eliaquim não ser um rei propriamente dito, Eliaquim ele vai ter uma posição ao lado do rei, quase com a mesma autoridade do rei, porque ele tem a chave da casa de Davi. O que é a chave da casa de Davi aqui para Eliaquim? É a chave do palácio. Ou seja, Eliaquim, ele era aquele responsável por deixar as pessoas entrar no palácio da casa de Davi, ou não deixar entrar no palácio do rei de Israel. E aí no caso, a casa de Davi se refere aos descendentes de Davi, se refere ao palácio que Davi e Salomão constroem ali no seu reinado. Então pode ser qualquer um aqui no momento histórico. Então Eliaquim, ele tinha o poder da chave da casa de Davi, e chave na Bíblia é o símbolo de autoridade. Então ele tinha a autoridade e literalmente a chave do palácio. Ou seja, se eu fosse um israelita dessa época de Eliaquim, eu falo assim: eu quero ter uma auditoria com o rei para ele julgar minha causa. Eliaquim é que dizia: não, eu vou permitir você ir até o rei, eu vou abrir aqui o palácio para você, ou não, eu não permito que você vá até o rei. Ele tinha a autoridade para as pessoas
entrarem e terem a sua hora ali com o rei. E a linguagem que se usa para esse sujeitinho aqui, chamado Eliaquim, que só aparece aqui praticamente na Bíblia, é uma linguagem muito elevada. Vocês se lembram de Isaías 9, que é um texto que todo mundo deve saber de cor? Isaías 9, Deus profetiza através de Isaías que o Messias, ele vai ter certas características. Ele diz assim: o menino se nasceu e um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu reino não terá fim, por causa das misericórdias que eu faço para a casa de Davi. Esse é o Messias. O Messias é um filho, é um homem que nasce, é um menino que nasce, mas ele é chamado de Deus Forte, Pai da Eternidade. E as características do Messias de Isaías 9, algumas delas, são atribuídas a Eliaquim. Olha só o que ele vai ser chamado, verso 21 de Isaías 22. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Assim como o Messias é chamado de Pai eterno ou Pai da eternidade, Eliaquim é como se fosse um pai para o povo de Deus. Verso 22: eu lhe porei sobre os ombros a chave de Davi, a mesma coisa que Isaías 9. Sobre os seus ombros estará o governo, ou seja, será o governo davídico, governo de Davi. E verso 23, 22: eu o fixarei em lugar firme como se fosse um prego, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. O Messias, em Isaías 9, o seu trono não passará. Então, numa mentalidade bíblica, irmãos, Eliaquim, ele começa a cumprir as profecias de Isaías 9. Eliaquim, ele é um candidato a Messias, ou em outras palavras, já com a revelação completa, ele é um tipo de Messias. Ele é um tipo do nosso Senhor Jesus. Só que como ele não é o próprio Messias, só que como ele não é o último cumprimento de Isaías 9, vejam o que Deus diz. No verso 23, ele vai ser fixo como um prego. No verso 25, o último versículo de Isaías 22 diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado, que é Eliaquim, em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Senhor o disse. Ou seja, Deus diz: eu vou estabelecer Eliaquim com a chave de Davi como se fosse um prego firme, mas porque ele não é o Messias, o último referente da profecia de Isaías 9, eu mesmo vou derrubar esse prego. E o que estava nos seus ombros, a carga estava sobre ele, ou seja, o peso de ser um tipo de Messias, se desprenderá, porque Eliaquim não é o Messias, ele é apenas um tipo de Messias. Ele começa a cumprir as profecias de Isaías 9, mas por ele não ser competente para isso, ele cai, e ele não pode cumprir. E Jesus está dizendo: eu sou, aqui, voltem lá para Apocalipse, eu sou o último Eliaquim, eu sou o cumprimento de Isaías 9, e é eu que tenho a chave da casa de Davi, é eu que sou o rei davídico, e sou eu quem deixa entrar ou não no meu palácio. Vocês voltaram para Apocalipse 3? Essa característica de Jesus, e todas elas no início das cartas remontam ao capítulo 1. Vejam comigo Apocalipse 1, verso 18. Apocalipse 1, 18, ele é desenvolvido no Apocalipse 3, 7, diz assim, Apocalipse 1, 18: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ter a chave, a autoridade da morte e do inferno, quer dizer que é Jesus, aquele que morreu e ressurgiu dos mortos, quem mata e manda as pessoas para o inferno, porque ele é o Deus que pune os ímpios e impenitentes no lugar de punição que é o inferno. E isso é no sentido condenatório. E aqui para Filadélfia, ele não está condenando a igreja, então ele usa no sentido positivo. Ele diz: Filadélfia, é eu que tenho a chave da casa de Davi. O que isso significa? Significa duas coisas no Novo Testamento. Primeiramente, Jesus é quem tem a chave do reino de Deus, a casa de Davi,
e é Ele quem permite entrar no reino de Deus, e é Ele que barra a entrada no reino de Deus. E isso é uma polêmica direta contra esses judeus aqui na Filadélfia, que diziam que eles tinham a chave do reino de Deus, eles tinham autoridade para dizer, e os cristãos da Filadélfia, nos primeiros momentos da igreja, era atrelado à sinagoga. Jerusalém destruída no ano 70, eles são expulsos da sinagoga, dizendo: vocês não pertencem ao reino de Deus. Os judeus dizendo para a igreja: somos nós que pertencemos. Jesus está dizendo: não, sou eu sou o verdadeiro, eu sou o novo Israel, e sou eu quem deixa entrar ou não no reino de Deus. Irmãos, lá em Mateus 16, 18, Jesus pega essa chave, simbolicamente falando, e dá para a igreja. Em Mateus 16 ele entrega para Pedro, simbolicamente falando, como ali o principal dos apóstolos. Mas em Mateus 18, como a gente viu no nosso estudo sobre disciplina esse ano, ele entrega para a igreja. Ou seja, Jesus dizendo: eu tenho a chave da casa de Davi, significa que a igreja na Filadélfia tinha também autoridade para dizer quem pertence ou não ao povo de Deus, quem está dentro do palácio do rei Davi, que é o nosso Senhor Jesus. É o poder de ligar e desligar, é o poder de aceitar a membresia e o poder de excluir da membresia quem não está de acordo com a verdade e a santidade do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus. Mas uma outra simbologia no Novo Testamento também, que é mais diretamente ligada ao que Jesus está falando aqui: porta aberta significa evangelização. Em Atos 14, Paulo fala: olha, eu fiz essa viagem missionária porque Deus abriu a porta à fé, ou seja, para nós pregarmos a fé no Evangelho e as pessoas se converterem. Em 1 Coríntios, Paulo fala: Deus abriu a porta para nós pregarmos aos gentios. Em 2 Coríntios, Paulo fala isso. E em Colossenses 4, 3, Paulo fala assim: Colossenses, orem por mim, para que Deus me abra a porta para eu pregar o Evangelho. O simbolismo da porta é o simbolismo de entrar nessa nova dimensão que é o reino de Deus. É isso que significa que Jesus falando: olha, eu tenho a chave. E o que ele diz no verso 8? Abram aí Apocalipse 3, verso 8: conheço as suas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não negaste meu nome. E o que ele vai fazer no verso 9? Farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, mas mentem sim. Farei que venham adorar prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. O que Jesus está dizendo não é que os judeus vão vir adorar a igreja num sentido raivoso de vindicação e de vingança. Não, os judeus estão perseguindo agora, eles vão vir nos prestar homenagem aqui, de joelhos diante de nós. Não, o que Jesus está dizendo é que os judeus que estão perseguindo a igreja de Filadélfia vão ser convertidos, porque a porta está aberta de evangelização, e eles vão vir adorar Jesus prostrado na igreja da Filadélfia. Isso é bonito demais, irmãos. Jesus está dizendo: olha, a sinagoga judaica, e isso é forte, é sinagoga de Satanás, porque eles não se submetem a mim, eles perseguem vocês, eles se dizem judeus, mas eles mentem. Como que eles mentem? Jesus está dizendo: olha, eles são judeus étnicos, mas agora no Novo Testamento o verdadeiro judeu, Paulo vai dizer, é o que adora a Deus em espírito e verdade, que tem o coração circuncidado e que se dobra diante do Senhor Jesus. Nós somos o Israel espiritual, Paulo vai dizer lá em Romanos 9. A igreja é. Então eles se dizem judeus, mas não são espiritualmente. Jesus está dizendo: eu farei, não é a igreja que converte, é Jesus. Eu farei com que eles venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. E essa expressão aqui, irmãos, é uma alusão a Isaías 60:14 de uma forma invertida e irônica. Porque no livro de Isaías, você tem Isaías 45, Isaías 49, especialmente Isaías 60, Isaías vai dizer o seguinte: Deus vai dizer através de Isaías: no fim dos tempos,
todos os pagãos que perseguem o meu povo Israel vão vir dos confins do mundo, e em Israel, em Jerusalém, em Sião, eles vão prostrar-se em adoração a mim, o único Deus verdadeiro, e em submissão a Israel. Essa é a promessa de Deus lá em Isaías 60:14. Nos últimos tempos, os pagãos que perseguem os judeus vão vir para Jerusalém e prostrados vão se converter. Até mesmo os egípcios vão se converter. O que Jesus faz ao citar essa passagem é escandalizador para o judeu. Ele está dizendo que a igreja na Filadélfia, composta majoritariamente de pagãos convertidos, são Israel, espiritualmente falando, e que os judeus são identificados com os pagãos, de lá de Isaías, porque a partir do momento que o judeu, pós-vinda de Jesus, nega Jesus, para Deus ele é um ímpio, não existe mais um status especial. Irmãos, nós vivemos num pós-Segunda Guerra Mundial, onde a teologia acadêmica ela é completamente sensível e mimizenta sobre isso. E de fato nós temos que matar todo e qualquer tipo de antissemitismo em nós. E nós devemos nos envergonhar de sermos antissemitas e de qualquer antissemitismo na história da igreja. Nós devemos amar os judeus, evangelizá-los, dar a nossa vida por eles. Mas teologicamente, irmãos, nós precisamos estar na verdade. Teologicamente, um judeu e um não judeu diante de Deus agora são a mesmíssima coisa. São pecadores impenitentes, alvos do juízo de Deus. E isso não causa em nós ira ou preconceito contra eles. Isso causa em nós um amor e uma misericórdia de querer evangelizá-los da mesma forma que a gente evangeliza um não judeu. É isso que ele está dizendo aqui. Filadélfia, aqueles que estão perseguindo vocês, matando vocês, entregando vocês para o imperador romano, denunciando vocês, espiando onde vocês estão congregando para dedurar vocês para o império romano, continuem evangelizando esse pessoal aí, porque a porta está aberta e eu vou salvar esse pessoal aí. Essa é a atitude cristã em relação a isso. No século XVIII, George Whitefield, um dos homens mais usados por Deus na história da humanidade, pregando o evangelho ao ar livre, em um determinado momento ele começa a ser apedrejado por um grupo de homens, e ele cai no chão, e esse grupo de homens começa a dar paulada nele, chute, soco e pedrada nele, até ele ficar quase inconsciente, morto, igual o apóstolo Paulo ficou algumas vezes. E todo estrupiado ali no chão, George Whitefield, ele levanta a mão para o céu e ora ao Senhor, uma oração imprecatória, e ele diz: Senhor, me vingue desses meus inimigos, convertendo o coração deles. Senhor, me vingue desses que estão quase me matando, ao matar o velho homem deles e trazê-los ressurretos numa nova vida, submissos. Essa é a vingança que eu quero, Senhor. Vingue o pecado deles, destrua o pecado deles ao convertê-los e trazê-los como meus irmãos em Cristo Jesus. Essa deve ser a disposição no coração de alguém que entende e vive a santidade e a verdade do Evangelho, e que crê que é Jesus que tem a chave da casa de Davi. É isso que a igreja em Filadélfia deve fazer, é isso que nós devemos fazer. E ele vai dizer, voltando um pouco para o verso 8, ele vai dizer: vocês são fracos, vocês têm pouca força. E quando Jesus diz isso, ele não diz no sentido de reprimenda negativa, ele diz isso num contexto de elogio. Jesus está dizendo: apesar de vocês serem fracos, o que ele diz? Mas, verso 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas duas coisas que Jesus está exigindo aqui das igrejas. Éfeso guardou a palavra, mas perdeu o primeiro amor, não estava evangelizando. Qual outras igrejas que nós vimos aqui? Virem a página comigo.
Pérgamo e Tiatira. Não negou o nome de Jesus, estava evangelizando, mas não guardou a palavra eterna, estava deixando Balaão e Jezabel entrar na igreja. Sardes estava morta, tinha nome de viva, mas estava morta, perdeu os dois praticamente. Filadélfia, Jesus está dizendo: vocês são fracos, mas vocês guardaram a minha palavra, pureza interna na igreja de Filadélfia, e vocês não negaram o meu nome, vocês estão evangelizando. Apesar dos judeus e dos romanos estarem perseguindo vocês, vocês não negaram o meu nome. Até a morte, até a última consequência, eu estou escancarando a porta de evangelismo para vocês. E com certeza absoluta, irmãos, os judeus aqui se converteram e se tornaram membros da igreja de Sardes. As duas imagens se convergem numa só. Ou seja, a imagem da porta de deixar ou não alguém entrar como membro da igreja é a mesma coisa da porta aberta para a evangelização. Porque quando a porta está aberta para a evangelização, a pessoa que ouve a palavra, ela entra na igreja. É por isso que há uma imagem só, com essas implicações de membresia e de evangelização da nossa parte. O que diz no verso 10 como recompensa? Verso 10: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, esse é o principal versículo que a teologia dispensacionalista que nós combatemos aqui usa para falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque o mundo vai passar por ela. Não é isso que Deus está dizendo. Não tem arrebatamento nenhum aqui. Na verdade, não tem arrebatamento nenhum no livro de Apocalipse. E guardar aqui, irmãos, entendam, vamos ler de novo o texto. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é as 7 cartas, não é um livro à parte do capítulo 4 até o 22. O capítulo 4 ao 22 é um desdobramento do que Jesus está prometendo para essas 7 igrejas aqui. E a pergunta é: como que Deus guarda a igreja no capítulo 4 ao 22? E a resposta é uma só: Deus guarda a igreja espiritualmente falando. A mulher em Apocalipse 12, que é a igreja, ela foge para o deserto do dragão. Ela foge do dragão para o deserto, mas Deus não livra ela do deserto e manda ela lá para Nova Jerusalém, não. Ela permanece no deserto, ao mesmo tempo em que Deus protege ela do que vem da boca do dragão. Ou seja, em Apocalipse, a proteção que Deus dá para a igreja é uma proteção espiritual. A gente vai ver que essa aprovação que Deus está prometendo aqui nas 7 igrejas, elas são as 7 taças, as 7 trombetas, as pragas que Deus vai mandar aqui no restante do livro. E essas pragas estão caindo no mundo indistinguivelmente de matar justo ou não. A igreja, ela morre junto com essas pragas, mas espiritualmente nós estamos blindados. O dragão não nos traga, porque nós permanecemos fiéis na palavra de Cristo e não negamos o seu nome. Então Deus está prometendo: por causa disso, igreja de Filadélfia, eu vou guardar vocês. E vejam que o mesmo homem que escreve isso, que é o apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho. E ele diz lá em João 17,15, na oração de Jesus falou: Senhor, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do maligno. É a mesma coisa. Jesus não está dizendo que vai tirar a igreja de Filadélfia do mundo, que vai arrebatar ela antes das pragas virem. Não. Jesus está dizendo: não os peço que tire do mundo. Ou seja, o que Jesus ora em João 17 se aplica a toda e qualquer igreja, a todos os seus seguidores, se aplica à igreja de Filadélfia. Ele está dizendo: não tire eles do mundo, guarda eles do maligno. É isso que Jesus está prometendo aqui.
Jesus, é o mesmo verbo, eu vou guardar vocês, em João 17 e Apocalipse 3. Como que Jesus nos guarda? Não fisicamente, espiritualmente. É o que o Novo Testamento todo fala. 2 Coríntios 4, Paulo fala: o nosso homem exterior está se deteriorando a cada dia. Ou seja, o nosso homem exterior, nossa humanidade exterior não está nada protegida de nenhuma praga, de nenhuma perseguição, de nenhuma doença. Mas o que Paulo diz? Mas o nosso homem interior, a nossa alma, se renova dia a dia, de glória em glória, de acordo com a imagem de Cristo. É isso que Jesus está prometendo aqui. Continuando, verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Apesar da igreja ser maravilhosa espiritualmente falando, Jesus ainda diz: vocês têm que perseverar. Verso 12: farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Irmãos, lembra que eu falei semana passada que no ano 17 do primeiro século, quando Jesus era adolescente ainda, um terremoto destruiu a cidade de Sardes, que é a cidade anterior. E esse terremoto, que é um dos grandes terremotos do mundo antigo, pegou também a cidade vizinha, que é Filadélfia. Ficava ali a 50 quilômetros mais ou menos de distância de Sardes. A cidade de Sardes se reergueu, e aí a cidade de Filadélfia, ela consegue se reerguer com muito esforço. O imperador romano deixa ele 5 anos sem pagar imposto, mas consegue se reerguer. Mas realmente foi uma catástrofe, ao ponto em que depois desse grande terremoto, ainda um dia ou outro sentia algum tremor reminiscente desse terremoto, e o pessoal precisou sair da cidade da Filadélfia, viver ali ao redor da cidade com agricultura e plantação, diz os historiadores daquela época. E eles viviam essa incerteza de um terremoto destruir de novo. E quando o terremoto vem, ele destruiu as casas, destruiu templos pagãos, destruiu a cidade toda. E quando Jesus fala: olha, eu vou fazer com que você seja uma coluna na casa, no templo do meu Deus, de onde vocês jamais sairão. Isso entra no ouvido do pessoal da Filadélfia de um modo especial, dizendo: olha, vocês não vão ser abalados como for a cidade de vocês. E a expressão, vou fazer vocês uma coluna no templo do meu Deus, ela é obviamente simbólica. Você não vai virar uma coluna na Nova Jerusalém. A imagem a coluna é algo inamovível do templo. Se nós tirarmos as colunas dos lugares, das casas, dos salões, dos templos, a casa toda cai. A imagem que Jesus está construindo aqui para essa igreja é o seguinte: olha, vocês vão ser tão firmes e sólidos na Nova Jerusalém, na nova criação, que se tirar um de vocês, toda a eternidade está comprometida. Ou seja, se Jesus perder um do seu povo, um das suas ovelhas, um dos seus eleitos, tudo vem por água abaixo. Porque ele não é confiável, ele não é verdadeiro, ele não tem de fato a chave da casa de Davi, porque alguém saiu sem ele saber ou sem ele querer. Alguém foi para o inferno sem Jesus autorizar e mandar ele para lá. Jesus é um incompetente nessa teologia de se perder na salvação. Jesus está dizendo: olha, você vai ser uma coluna. Paulo fala que a igreja lá para Timóteo é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, você e eu estaremos lá, seremos como se fosse a sustentação dessa nova criação. Não é possível ter nova criação sem você lá. E vejam o contraste que Jesus diz: vocês são fracos agora, mas na nova criação vocês vão ser tão fortes como uma coluna. Não tem como remover vocês de lá. Não é possível pecar na nova criação. Vocês vão ser coluna. Irmãos, isso deve entrar no nosso coração como sendo um grande consolo para nós. E o que mais ele promete? Ele promete ainda mais.
Ele promete 3 nomes novos. Continuando o texto: escreverei nele, verso 12, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Lá no livro do Êxodo que nós vimos, o sacerdote, ele tinha escrito na testa um laminar, uma lâmina com o nome Santidade ao Senhor, com o nome de Deus na testa dele, colocando isso como uma identificação inamovível do sacerdote, do sumo sacerdote com Deus. Jesus está dizendo: olha, eu vou colocar o nome do meu Deus em você. Você vai ser identificado com Deus. A sua identidade, a sua segurança, você vai pertencer a Deus, e de fato você já pertence de forma inalterável. Então nós teremos e já temos o nome de Deus. E o que mais nós temos? O nome da Nova Jerusalém. No mundo bíblico, a cidade que você nasce é quase como se fosse o seu sobrenome. Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso. Ou seja, o nome da cidade que você nasceu estava quase como um sobrenome no seu RG antigamente. Por quê? A sua identidade como pessoa estava atrelada ao lugar que você nasceu. Isso é muito compreensível no sentido de antropologia e da cultura humana. Jesus está dizendo: você vai ter o nome da Nova Jerusalém. É lá que você, a sua cidade natal, é lá o seu destino, é lá a sua cidadania. Então, e isso já é uma realidade na nossa vida. Então é Rafael da Nova Jerusalém, Fernando, não de Damasco, mas da Nova Jerusalém. Fulano, seu nome, pensa, o seu nome não é de Indaiatuba, não é do Brasil, não é de São Paulo, é fulano de tal, da Nova Jerusalém. E Jesus está dizendo: eu vou dar também o meu novo nome, a nova identidade da eternidade comigo, você vai ter isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a recompensa de você ser fraco, e nessa fraqueza o poder de Cristo se aperfeiçoa em você, e você mantém essas duas coisas, santidade e verdade, guardar a palavra, não negar o nome de Jesus. Essa é a recompensa para nós, que nós venhamos a ser edificados nessa palavra. Amém? Vamos orar? Tem um momento breve de oração silenciosa. Eu já vou orar para encerrar o sermão. Senhor, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutável é a sua sabedoria. Quem foi aquele que te aconselhou primeiro? Ou a quem o Senhor deve pedir conselho, tu que és a sabedoria infinita em si mesmo? Porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. A ti, ó Deus triunfo, seja a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Que nós venhamos a ser achados fracos, igual a igreja em Filadélfia, mas não uma fraqueza dada ao pecado, uma fraqueza que reconhece que nós não somos nada e não temos nada além do Senhor, uma fraqueza que nos leva a correr para o Senhor como a fonte da nossa força. Que o Senhor venha a não permitir em sua graça soberana que nós venhamos a não dar ouvidos à sua palavra dentro da nossa igreja, ou a negarmos o teu nome fora da nossa igreja. Não nos livre deste mundo, não nos livre da grande tribulação a qual nós já estamos, mas guarda nosso coração do maligno. Livrai-nos, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, a glória e o louvor dos séculos dos séculos.